Olá, sejam muito bem-vindos ao Podnise, o podcast da Inoventes. Eu sou a Rafaela Candeloro, consultora de eventos da Inoventes, e hoje nós vamos falar sobre personalização nos eventos corporativos. E para isso eu tenho duas convidadas que são especialistas no assunto. A Ana Govertz, ela é diretora comercial na Cronos Produções, e a Márcia Vale, ela é mentora em eventos corporativos e fundadora da ARX Eventos. Rafa, um prazer estar contigo aqui no Podnise. Nós que agradecemos. Com a sua audiência. Prazer estar contigo também. Prazer, igualmente. Como é bom compartilhar, tanto sobre o nosso mercado de eventos. Meninas, sejam muito bem-vindas. É um prazer tê-las aqui conosco. E eu queria ouvir um pouquinho de vocês, da trajetória de vocês. Pode contar um pouquinho pra gente, Aninha? Obrigada, Rafinha. Estou muito feliz e lisonjeada de estar aqui com vocês hoje. É um prazer enorme em poder compartilhar um pouco da minha história com vocês. Então, eu comecei há 20 anos atrás numa empresa de locação de equipamentos, locando projetor, som, tudo para eventos, né? E aí eu costumo dizer que eu fui picada pelo bichinho dos eventos, e aí tomei gosto. Aí quando eu fui ver, eu estava fazendo tudo para evento. E chegou uma determinada hora na minha carreira que eu quis ir além, que eu vi que eventos englobava muito mais do que só o equipamento audiovisual. Envolvia criação, decoração, cenografia, e eu tive um forte desejo também de estar fazendo tudo voltado para eventos. Aí foi aí que nasceu a Cronos, uma empresa que trabalha desde o conceito da criação do projeto até a execução. Eu quis juntar todos os serviços para poder andar como se fosse uma sintonia, todos juntos, entendeu? E tô aí. A Cronos tem 8 anos no mercado, estamos aí ajudando a brilhantar o mundo dos eventos. O meu começo foi lá atrás, viu? Sou... Como diz o outro, macaca velha, no mercado de eventos. Comecei com 14 anos, como recepcionista. Esse ano a gente completa 28 anos, a ARX Eventos, 28 anos como empresa. Mas se a gente contar tudo, desde quando eu botei o meu pé dentro de um evento pela primeira vez, aí já são mais de 30 anos. Hoje a gente tem uma empresa organizadora de eventos que a gente fala que atua em 360 graus, né? A gente faz desde a prospecção do evento para a nossa empresa, em outros estados, em outros países, e fazemos toda a parte de produção, captação de patrocínios, divulgação, curadoria de conteúdo, até a entrega final do evento. Ou seja, a gente atua em todos os campos de um evento corporativo, que é a nossa expertise, né? É importante falar porque a gente tem duas linhas de atuação no mercado. Tem os eventos sociais, onde organizadores trabalham para um CPF. Sim. No nosso caso, de evento corporativo, a gente trabalha para CNPJ, empresas, associações, sindicatos. Então, isso é um pouco da nossa história, de como a gente começou e de como a gente está hoje. Perfeito. Nós que agradecemos, viu, a sua presença. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, né? Vocês têm tanto conteúdo, né? Tantos momentos, mas eu tenho certeza que vocês tiveram aquele momento que deu um nó na garganta e que vocês falaram assim, não, eu faço isso por conta disso, que ficou marcante. Eu queria saber de vocês um pouquinho, qual foi esse momento? O meu foi a primeira vez, né? A gente nunca esquece, o primeiro evento fica sempre marcado. Eu vinha, como eu falei, dessa empresa de locação de equipamentos, aí de repente, num belo dia, eu atendi uma grande instituição financeira e o cliente acabou me pedindo várias outras ativações dentro do evento. Eu falei, meu Deus, eu faço ou não faço? Atendo ou não atendo? E quando eu me vi, eu já estava ali produzindo com ele, ajudando. E aí eu pedi para acompanhar o evento lá em loco. E foi aquela mistura de, né, a primeira vez, como é que eu faço? Vou atrás ali, converso ali, pego umas indicações. E aí quando eu pude acompanhar em loco e ver a satisfação do cliente de ver o que ele planejou, tá ali montado, tá ali traduzido, tá aquela coisa linda. E aí aquilo ali me deu, eu falei, é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero para mim. E aí foi bem gratificante também. Legal. Bom, no nosso caso, eu penso muito na história de cada cliente. Então, eu lembro de momentos muito marcantes de clientes que falaram que depois do evento, aquela experiência mudou a vida deles. E uma pessoa em especial me marcou muito, que é um cliente que já não está mais aqui, que já faleceu. Ele foi presidente desse evento e ele disse que ele seria presidente para honrar a memória do pai dele, que tinha falecido.
E eu lembro que no último dia do evento, a gente entregou para ele um prêmio, uma homenagem, que tinha as faces dele e do pai, juntas, olhando um para cada lado. Então, quando a gente fez essa entrega no palco, que a gente viu a emoção dele, como se o pai tivesse ali junto. Então, esse é só um caso. Então, o que me marca sempre nos eventos é ver o quanto que aquela experiência impacta de verdade a vida do cliente. Então, são muitos nós na garganta. Sim, Cada evento tem um nó diferente, né? Cada evento traz uma emoção diferente. O olhar de satisfação do cliente também mesmo, de ver ali o sonho dele, porque trabalhar com eventos é você entrar na mente da pessoa e captar a expectativa, você vende sonho. Você vende o sonho da pessoa, né? E tá tudo ali no play, no ao vivo, né? E é muito incrível mesmo. Não tem uma segunda chance, Não né? tem, é TV ao vivo. Verdade. O evento é TV ao vivo. Você tem que se vira nos 30 e fazer acontecer. Mas é muito bom mesmo. Essa sensação de ter um dever cumprido, de ter um sonho realizado, de você captar o que a pessoa espera ali de você, da mensagem que ela espera passar. É incrível mesmo. Sim. Perfeito, meninas. E assim, antes de emocionar o evento, a gente precisa escutar, né? Saber a necessidade do cliente, tudo. E eu queria saber de vocês como que vocês identificam o que é essencial para cada cliente, para não cair naquela solução clichê, sabe? Para ter algo diferente, para ele ver que assim existem outras opções, né? Sim. E eu queria entender como que vocês posicionam isso na hora de passar para o cliente. Sim. No meu caso, eu procuro sempre escutar, marcar um bate-papo, uma conversa, numa reunião online, presencial, e escutar um pouco da história do cliente primeiro, né? Qual a expectativa que ele quer para aquele evento, né? E estudar eventos anteriores que eles tenham feito, para que não se repita, né? Para que sempre tenha aquela sensação de estar propondo uma ativação nova, um palestrante novo, uma montagem diferente. Então, esse ponto é essencial, primeiro escutar, para não repetir. É isso que eu procuro fazer nos meus eventos. Eu costumo falar uma coisa para as minhas alunas, que é o seguinte: sempre quando a gente vai vender um projeto, é natural que as pessoas cheguem mais ansiosas para vender a sua solução. E eu sempre digo que a melhor forma de vender é a escuta ativa. Com certeza. Hoje as pessoas elas têm muita dificuldade de escutar. Muito. Elas querem muito entregar coisas que elas já têm prontas, porque dá menos trabalho. Dá menos trabalho, já está ali feito. E escutar menos. Só que o segredo todo está na escuta. Na escuta mesmo. Como você falou. Então, é abrir o coração. Quando a gente termina de fazer aquele briefing com o cliente, e existe um briefing, um passo a passo que a gente pode que levar a gente segue. pronto. Isso sim a gente leva pronto, as perguntas. Mas é aquela escuta aberta. Porque para um cliente, o mais importante vai ser uma programação científica que as pessoas saiam impactadas e que elas nunca esqueçam. Já vai ter outro cliente que ele vai querer homenagear o pai, a família. Tem outro cliente que ele vai querer que aquele projeto deixe lucro, deixe resultado. Então, é muito essa escuta ativa. E sempre gera algo novo para o cliente. Então, por exemplo, o nosso tipo de evento que a gente faz, que são os congressos, os eventos para profissionais, a gente sabe que esses profissionais vão às cidades não só pelo congresso. Eles vão para aproveitar aqueles dias turismo, né? de turismo, de veraneio, levam a família. Então, uma coisa que eu acho fundamental é: aproveita aquela cidade que você tá e entrega o que tem de melhor de experiência daquela cidade. Sim. Se a pessoa vai para a Bahia, que ela se sinta na Bahia. Sim. Se ela está em São Paulo, que se sinta em São Paulo. Que ela se provar situe. um pouco da culinária, né? Além local. do evento, ter a sensação do gostinho, do né? destino do mesmo, né? Então, eu acho que essa é a forma mais bonita de escutar o participante. Porque o nosso cliente não é só quem nos contrata. O nosso cliente é quem nos contrata,
é o participante, o palestrante, o patrocinador, todos são clientes. Então, o que é que cada um quer, né? Sim, com certeza. Mas a gente sabe que nem tudo, né, tá no briefing, tá nos slides, a gente sabe que tem muito improviso. E aí eu queria também saber de vocês, se vocês já tiveram algum improviso que ele foi o grande destaque do evento, assim, que vocês falaram, nossa, não sabia que isso ia fazer tanta diferença. Ligado ao que a Márcia falou, eu tive uma experiência que um palestrante convidado não pôde comparecer ao evento, né? Aí a gente fica, meu Deus, bora pensar numa solução rápida aqui para poder preencher essa agenda. Então pedimos para esse palestrante gravar um vídeo interagindo, dando alguma mensagem e, aliado a isso, a gente propôs uma atividade fora, turística para os participantes. E aí linkou a mensagem desse palestrante com o conteúdo que tinha ali na cidade. E foi muito satisfatório, eles ficaram muito satisfeitos, né? Pôde linkar o aprendizado junto com o engajamento, junto com a mensagem que a empresa queria passar. E teve uma interessante... De última hora deu certo, eles adoraram, foram uma experiência nova, tiveram uma imersão culinária, degustativa, foi muito, muito, muito bom. E é os improvisos que acontecem, né, no meio do evento. Sim. Bem, os perrengues que nós passamos, eu não posso dizer assim que gerou impacto, como no seu caso, para os participantes, porque foi uma coisa que ficou bem interna ali nos bastidores. Mas eu lembro de algumas situações, a gente até estava falando disso hoje. Teve um evento super importante que a gente tinha que entregar um prêmio para cada homenageado, digamos assim. Então, era um troféu super lindo. Aquele troféu que a cliente escolhe a dedo. E simplesmente o fornecedor não entregou esse troféu. A gente só tinha o modelo. Eu tinha o modelo do troféu dentro do carro. E as 8 pessoas lá no palco subindo para receber o prêmio. Eu peguei o modelo. Cada um que ia sendo chamado, eu ia lá com o troféu, entregava e recolhia. Eu falava, me dá, porque é muito pesado. Depois o senhor recebe. Eu falei, claro, sem problema. Então a gente fez isso com as 8 pessoas. E ninguém percebeu. Ninguém percebeu. E minha mão gelada. Imagina. É os perrengues do evento, né? Teve muita coisa. Teve outro que... Um evento de enfermagem, 8.000 bolsas, 8.000 mulheres. Sabe como é que é mulher por mochila? Por brinde? Nossa. Mulher por brinde. Gente, não entregaram. Foi um patrocínio do governo do estado, os fornecedores não conseguiram entregar, e aquela mulherada pedindo essa bolsa. Aí, de última hora, gente, vamos entregar um vale-bolsa? E quando ela vier pegar a bolsa, além da bolsa, a gente entrega o algo mais, uma caneta a mais. Mas não foi fácil, não. E já tinham divulgado essa bolsa? É a bolsa do evento, com programa dentro, bloco de anotação, caneta. É o kit. O kit, gente. Então foi difícil. Desafiador. Não, todo mundo chorando. Todo mundo chorando. Não é agora que a gente vai ser morta aqui. Nossa. Isso é muito engraçado. Assim, são coisas que a gente ri depois. Ri depois, mas na hora gera uma tensão. Você acha que vai infartar. Mas deu tudo certo. Realmente é complicado. Muito. E, Márcia, eu queria saber você um pouquinho como mentora, né? Quando você mentora alguém, o que mais te preocupa? O que a pessoa vai entregar ou o que vai provocar no público? Quando eu mentoro, a minha maior preocupação com a pessoa, na verdade, antes da pessoa entrar na minha mentoria, eu quero entender se ela está pronta para a mentoria. Porque não é só ela pagar. É realmente aquilo tem impacto na vida dela. E aquilo só vai ter impacto na vida dela se ela se comprometer a trabalhar junto comigo. É um trabalho em conjunto, meu e dela. Ela precisa ser uma pessoa fazedora. Senão, ela vai jogar o dinheiro dela fora, porque ela precisa estar comprometida. É importante também, as pessoas acham que às vezes a gente trabalha com eventos, é muito glamour, você vive viajando, fica de um aeroporto para o outro, fica em hotel, né, chique, e nem sempre é assim. Quem trabalha com evento tem que estar disposto a acordar cedo, a dormir tarde, às vezes nem dormir, às vezes nem comer direito. Então não é só isso, é toda uma preocupação que há por trás, que as pessoas
que o participante não vê, às vezes até o cliente não vê, mas assim, tem que estar disposto a gostar mesmo. Quem trabalha com eventos tem que gostar daquela correria toda, daquela loucura. Sim. Daquele nervosismo, né? O trabalho que a gente faz dentro da mentoria é muito no sentido da pessoa se liberar dessa operação. Quando uma pessoa entra na nossa mentoria, o que eu trabalho com ela? Liberdade. Liberdade de tempo, crescer o seu faturamento, ela ter alguém no time para fazer a entrega e ela ser mais estratégica na frente da empresa dela. É nessa fase que a pessoa entra na mentoria. É quando ela já está mais consciente de toda essa questão que você está colocando, mas quando ela entendeu que ela precisa ter time para ela ter vida. Porque senão não adianta a gente ganhar dinheiro, muito dinheiro, e não conseguir usufruir do dinheiro que você ganha. Você continuar sendo escrava. Ou às vezes nem planeja direito, né? Vai fazendo... Não tem... Então, a mentoria é muito para enquadrar a pessoa. Ela como empresária e não como uma preenchedora de checklist. Não é essa a ideia. Eu tô com um congresso agora, nesse momento acontecendo, para 5.000 pessoas. Eu tô em plena montagem e eu tô aqui. Por que eu tô aqui? Porque eu tenho um time. Senão eu não poderia estar aqui agora com você, Rafa. Sim. Então, é essa a ideia. É essa a conquista. Se você me perguntar, você tem uma bandeira? Tenho. A minha bandeira é da liberdade de tempo. Perfeito. Isso é o poder. O nosso poder é esse. E no fim das contas, é o que vale a pena na vida. E é legal você falar, né, sobre essa liberdade, porque agora a gente tem uma nova tendência, que é o wellness. O wellness, ele pode ser desde uma pausa de respiração, uma trilha sonora que abraça. E eu queria saber de vocês um impacto marcante que vocês já viveram nessa experiência de bem-estar em algum evento, que vocês já tiveram um retorno, né, um feedback do cliente de vocês. O segredo... Aí, no caso, também, é a escuta do participante, fazer um estudo do público que vai estar ali no evento, né? Se é um perfil mais masculino, mais feminino, e propor atividades que tenham a ver com aquelas pessoas que estão ali no evento. Tem gente que é mais do outdoor, é da corrida, é do mais escalada, tem gente que é mais da meditação. E aí, no meio, em intervalos desse evento, ali num foyer, gerar uma ativação de uma automassagem, um autocuidado, uma aula de yoga, ou até uma corrida para quem é de corrida, tudo ligado ali com o tema do evento. Eu procuro criar essa sutileza e não ser uma coisa imposta. Todo mundo vai ter que fazer. Eu costumo orientar o cliente. Vamos propor uma atividade assim, outra assim, que aí preenche... Algumas opções, né? Que aí preenche todos os públicos, agradam todos, né? A gente tem orientado o nosso cliente cada dia mais para ele ser mais sutil no volume de programação, de conteúdo. Sim. Eu acho que só o fato de dar mais tempo para as pessoas conversarem, se conhecerem, tomar um café, mais tempo para um banheiro, mais tempo para um lanche, eu acho que já faz tanta diferença. Além disso, essas iniciativas, como você colocou, uma corrida. Então, por exemplo, esse congresso agora, a gente tem uma ala só feminina. Então, tem uma penteadeira com make, tem um maquiador para um retoque de maquiagem, tem aquelas cadeiras de aeroporto. É de massagem. São coisas muito sutis, muito simples. Mas o principal que eu acho, principalmente depois da pandemia, é a necessidade do contato humano. Porque a gente vive muito no nosso celular. Sim. Então, esse olho no olho, eu acho que é a maior iniciativa de saúde que a gente pode ter hoje, é deixar as pessoas conversarem, interagirem. Exatamente. Isso é muito importante, né? Com certeza. Que aí troca experiências, troca histórias de vidas, e aí vai. É o que a gente leva para a vida. Eu nunca vou esquecer desse momento aqui. Vai Nós ficar também. atesourado no meu coração. Uau. Isso nunca mais volta. Olha que delícia, a gente tá sem celular. Olha que tá luxo. desligada ali. É um luxo. Tem um monte de coisa acontecendo por trás, né? A gente também tá com... exatamente. Isso aqui é saúde demais. Demais. A gente, como você falou, também deu esse seu exemplo, a gente também, a Rafa e eu, estamos com uma grande montagem de um evento super importante acontecendo. Tá lá, tá toda a nossa equipe trabalhando, engajada, e a gente aqui... A gente tem um time também. Trocando experiência. Saúde. Um evento super importante isso aqui para a Inoventos, né? Um evento desafiador.
Com certeza. que vai marcar imprensa e tudo mais. E a gente aqui, tranquilamente, falando sobre eventos. E aí, falando um pouquinho, né, de celular, tudo, a gente entra um pouquinho o aliado que os eventos ganharam, que é a tecnologia. Mas nem sempre significa que é algo grandioso, né? Porque às vezes pode até atrapalhar. Mas às vezes é um detalhe, alguma coisa humanizada que transforma, né? E aí eu queria saber de vocês como que a tecnologia auxilia na personalização para vocês. No nosso caso aqui de eventos, né, auxilia desde um aplicativo para um RSVP, para, como eu já mencionei aqui, para selecionar o perfil do evento, o público e tudo mais, até para propor atividades, né, para esse convidado. Um grande exemplo que ficou marcado para mim de tecnologia, eu fiz num evento um grande muro virtual, né, e convidando as pessoas a falar para um colega de trabalho ali, um colega de equipe, o que mais marca naquela pessoa, o que aquela pessoa marcou, que impactou no seu trabalho, na sua vida. E aí as pessoas foram deixando recadinhos naquele muro virtual, tecnológico, né, para o seu colega de trabalho, falando assim, eu gosto da Rafa, porque a Rafa me impactou em tal momento, e ela conduziu tudo com clareza, e no final nós imprimimos, né, como um quadrinho, e mandamos para as pessoas. E isso foi bem emocionante, impactante, porque o convidado, o colega não sabia que o outro colega pensava aquilo dele, ou que admirava por determinado tipo de situação. Então, aí que eu acho que a tecnologia é uma grande aliada. Foi legal porque, com um mural, touch, todo tecnológico ali em tempo real, a pessoa ia deixando recadinhos e, ao mesmo tempo, foi humanizado, né? Com uma mensagem para o seu colega de equipe, para o seu colega de trabalho. Aí, nesses casos, eu acredito que a tecnologia aliada à experiência, né? Pode sim fazer toda a diferença no evento. Perfeito. No nosso caso, uma coisa bem marcante foi que depois da pandemia a gente percebeu que poderia organizar eventos de qualquer lugar do mundo, né? A gente ganhou essa experiência. Uma outra coisa muito bacana foi o fato da gente hoje poder trabalhar home office. A gente não tem mais o nosso espaço, né? A nossa empresa, cada colaborador está na sua casa. Então, a gente tem pessoas que têm um bebê de 2 anos, estão grávidas, esperando a chegada dos filhos. Eu, por exemplo, depois da pandemia, consegui olhar mais para as plantas, para casa, estar mais em casa. Então, a tecnologia foi fantástica nisso. Hoje a gente faz reunião com clientes que estão em qualquer lugar do mundo, que estão em centro cirúrgico. Hoje a gente consegue, por exemplo, ter a aula de um palestrante online, que está em Singapura, que está, não sei, na Índia. Transmitir para vários locais. E um momento que isso ficou mais marcado para mim foi que durante a pandemia a gente começou a fazer evento online e a gente começou a trazer experiências que só eram possíveis no presencial. Por exemplo, a gente avisava para as pessoas, separa a sua taça de vinho, separa o seu vinho, que hoje a gente vai ensinar para você harmonização. Então, vinha um sommelier e ensinava. Hoje a gente vai ensinar um drink de café. A gente fez até, show de forró. Eu sou do Ceará, né? Num congresso. Então, eu achei isso tão fantástico, sabe? Coisa mais fantástica. Hoje as minhas aulas são online. Sim. A gente tem aluno em Portugal, a gente tem aluno na Argentina, nos Estados Unidos. Permitiu um maior alcance, né? Acesso às pessoas. Muito. Gente, é sensacional. Foi facilitador, né? Muito, muito, muito. Eu sou super grata. Sabe, de ver essas meninas sendo mães e trabalhando perto dos bebês, perto dos seus filhos. Coisa que eu não consegui, né? Meu filho mais velho, por exemplo, minha mãe me ligou, Márcia, o Vinícius andou. Ele, né, tinha acabado de dar os primeiros passos. Eu estava trabalhando. Será que hoje eu não estaria perto? E ele ia andar comigo perto, entende? Então, eu acho fantástico isso. Aprendemos, né? Tá perto e longe ao mesmo tempo. Isso é muito bom. Sim, com certeza. E temos que ter cuidado, senão a gente não sabe separar a vida pessoal da vida do trabalho. Tem seus prós e contras. Com certeza, acaba trabalhando em dobro, tem né? Tem uma disciplina, né? É verdade. Sim. E existe um erro comum, que é quando vocês tentam usar a tecnologia, ela acaba distanciando as pessoas? Acho que quando erra muito na dose, coloca tecnologia demais que as pessoas não conseguem mexer.
Muito robotizado. Muito robotizado, com muitas ferramentas, aí fica difícil de usar, né? Eu acho que a tecnologia ela é bom para impactar, né? Porque dita uma regra, dita um futuro, fala muito do olhar lá na frente, facilita a linguagem, mas ela também não pode ser mecanizada demais, né? Que aí não adianta você contratar uma super tecnologia e você não conseguir que as pessoas explorem aquele recurso, né? Então tem que ter um cuidado aí também. Sim, legal. Eu achava que o principal problema, vamos dizer assim, desafio da tecnologia, era esse distanciamento. Hoje, com a inteligência artificial, eu vejo que tem algo muito mais grave que a gente tem que estar muito atento, que é a inteligência artificial acabar nos substituindo. Sim. Não porque é melhor que nós, mas porque a gente fica preguiçoso demais. Sim. A gente nunca pode esquecer que a inteligência artificial, ela vai seguir alguém mais inteligente do que ela e que tem discernimento, que tem uma real inteligência, porque a inteligência artificial nada mais é do que uma agudeza e dados em cima do que já existe. A inteligência é nossa. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso. Acho que isso é o principal perigo. Que a gente vê que hoje tem pessoas que estão consultando a IA como psicólogos, pedindo opinião de como é que eu me relaciono, se eu acabo ou não meu casamento, se eu acabo ou não meu namoro. Então, é aí que entra o grande risco. Então, a Rafa é minha amiga, eu escolho desabafar ou trocar uma ideia, tomar um café com a minha IA e não com a Rafa, sim, e não com a Ana. Não. Eu acho que é aí que mora o perigo pior, sim, sabe? Sim. Tá substituindo as pessoas, né? Substituindo um ombro. É verdade. Um amigo. Com certeza. Meninas, a gente tá chegando ao final. Mas para finalizar, eu queria saber de vocês, além do brinde, além, né, dos cases que vocês trouxeram, o que é personalização de evento para vocês mesmo? Personalizar o evento, para mim, é você escutar o cliente, escutar a história do cliente, estudar a marca, estudar o guide do cliente, estudar a história do cliente, como aquela empresa começou, o que é importante para ela naquele momento, passar aquela mensagem, para ter aquela identidade mesmo. Determinado cliente quer que você esteja ali, engajando a marca, fazendo o recado dele aparecer, a história dele aparecer. Então, não é só uma entrega de um simples brinde, né? É todo um contexto, um conteúdo que você tem que ter a sensibilidade de entrar nessa mensagem do seu cliente e traduzir ali para o evento. Então, vai de todas as ativações que nós conversamos aqui, desde a tecnologia, desde uma lembrança, desde um brindezinho pequeno, estar atento a esse olhar. Se você está dentro da marca, dentro da história do cliente. Isso, para mim, que é personalizar um evento. Personalização, eu acho que ela tem muito a ver com a essência do evento, a essência do cliente, a essência do público. É você fazer com que as pessoas se conectem. Eu acho que não tem forma de personalização mais poderosa do que essa, de olhar realmente para a necessidade da pessoa, chamar pelo nome, ter o cuidado de não entregar um crachá só por entregar, mas que as pessoas que estão ali trabalhando sejam orientadas a olhar para o crachá e falar: oi, Rafa, oi, Ana, seja bem-vinda, Ana, seja bem-vinda, Rafa. Eu acho que isso marca tanto quanto um brinde luxuoso com o nome da pessoa. Ela se sentir bem-vinda, sentir parte. Acolhida. Acolhida. Personalização é acolhimento. Eu acho que é a forma mais bonita. Como eu fui recebida aqui pela Lau, né, pelo time de vocês, né? A Lau estava lá fora me esperando. Poxa, isso é tão bonita, tão importante. Sim. Então, eu tô aqui para te receber, eu tô aqui para te acolher. É a forma mais bela de personalização. É olhar para o outro. E encantar, né? É. Dois seres humanos se encontrando. Verdade. Obrigada, meninas. Foi encantador o nosso momento. Agradeço muito pelo momento de vocês. E eu queria fazer uma última pergunta para a gente finalizar. O que diferencia um evento bonito de um evento memorável para vocês? Um evento bonito, ele encanta na forma, mas um evento memorável, ele fica fixo na lembrança. Eu procuro sempre deixar gravado na mente das pessoas
o que eu quero propor no evento. Sim. Um evento bonito, para ele acontecer, eu acho que basta uma pessoa que tenha muito dinheiro, que tenha dinheiro para contratar uma pessoa que tem bom gosto. Isso é mais fácil, por incrível que pareça. Um evento memorável, ele pode ser memorável na simplicidade. Um dos eventos mais memoráveis que eu já fiz aconteceu numa praça pública, sem R$1 investido. Que foi uma professora de filosofia fantástica, Lúcia Helena Galvão. Ela foi para uma praça pública falar de filosofia, falar de beleza, falar de poesia para as pessoas que estavam ali na rua. E não se gastou nada. E estava lindo, com a natureza em volta. Sim. E com a presença dela, de verdade. Então, ficou na memória. Eu nunca esqueci. E eu já fiz eventos lindíssimos que eu... Qual foi mesmo? Sim. Então, é isso. Fica na memória. Estamos chegando ao final. Quero agradecer muito vocês pela participação, pelo conteúdo Rafa. Enriquecedor. Foi de grande valia para todos nós. Obrigada. E quero agradecer a você também que ficou com a gente até aqui. Se esse conteúdo te inspirou, compartilha nas redes sociais e segue a Inoventes. Nós nos vemos no próximo episódio. Uhul!